Louvado seja o nosso Deus, amém? Quero te convidar a se colocar de pé, vamos ler junto 1 Reis, capítulo 18. Gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra de Deus. Se concentre agora na sua conexão com Deus e deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração, amém? 1 Reis, eu vou ler o versículo 34, depois vamos pular para o 36 até o 39, amém? Todos abriram a Bíblia ali, encontraram? Pastor, eu não encontrei, cola na tela com a Angélica, amém? Questão de prática, daqui a pouco vocês vão, como vocês vão estar craque na Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. E diz: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e diz: fazei-o segunda vez, e o fizeram, segunda vez. E disse ainda: fazei-o a terceira vez, e o fizeram terceira vez. Versículo 36 ao 38, vamos dar um pulo. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus, começou a surgir um movimento tão grande, tão crescente, o povo começaram a adorar aqueles deuses e se esqueceram do Deus de Israel. E aí então, nessa altura, apareceu um profeta chamado Elias. Elias se indignou com aquela situação. Elias não gostou daquilo que ele viu. E Elias, tão indignado, então ele chega ao rei Acabe e diz o seguinte: rei, nós temos que ir até o Monte Carmelo. O rei diz: para fazer o quê? Nós vamos até o Monte Carmelo, vamos levantar o altar,
Vamos colocar lenha, pedra, tudo que vocês viram aí no texto. E vamos então clamar. E o Deus que responder com fogo será o Deus verdadeiro. E ali então Elias lança esse grande desafio. E ali eles então clamaram. Os deuses de Baal começaram a clamar. E não desceu nenhum fogo. E eles então começaram a dançar, fazer um monte de pirueta aí naquele altar, que o altar até ficou bagunçado. E o fogo nada. Aproximadamente das 6 até quase meio-dia. E o fogo nada. E aí então eles disseram: Elias, chegou a sua vez. E Elias disse: antes de chegar a minha vez, primeiro vem para cá. Elias chama o povo e o povo se aproxima de Elias. E Elias então começa a dizer, coloca o versículo 34, que é exatamente onde nós começamos. Elias disse: olha, antes de eu clamar ao Deus, primeiro eu quero que vocês façam algo. Elias então olhou aquele altar que eles haviam estragado. Elias então edifica aquele altar, arruma de novo o altar e diz: agora eu preciso 4 cântaros de água. Eu quero que vocês antes tragam para mim 4 cântaros de água. E vocês vão derramar sobre o altar. E aí então eles... E Elias não só mandei buscar, o Elias disse: ó, e ainda eu vou colocar 12 pedras sobre esse altar, que representam as 12 tribos de Israel. E também vou fazer um rego aqui, porque vocês vão me trazer 4 cântaros de água. E aí eles então começaram a questionar Elias: Elias, como é que nós vamos trazer água se estamos numa época de seca? Porque ele antes havia orado para não ter água. Como é que nós vamos trazer água se nós estamos numa época de seca? Tem escassez de água. Onde é que nós vamos encontrar água? E aí alguns começaram a se questionar, começaram a falar: como então? Mas o que está acontecendo com Elias? Porque a seca já durava 3 anos e meio. Já estava 3 anos e meio que não tinha água. E Elias manda trazer 4 cântaros de água. Se não tinha água naquela época, estava difícil a água. Prova disso é que a viúva de Serepta, lá em 1 Reis 17, não precisa abrir. A Bíblia fala aqui, quando o profeta Elias chega, fala para ele dar algo, ela fala assim: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, para eu comer, e depois vamos morrer, eu e meu filho. Então a escassez era tão grande que não tinha água, que fez com que a fome se instalasse naquela população, e as pessoas começassem a morrer. E o desafio de Elias é: me trazem 4 cântaros de água. E aí então, eles começaram a conversar e falaram assim: ó, Elias, o nosso problema aqui não é água. Nós viemos aqui para fazer o quê? Para fazer descer o quê? Fogo. Elias, nosso problema não é água. Se você não vai conseguir, nos avisa também, porque nós já tentamos, não conseguimos. Se você não vai conseguir, fala, só para de nos enrolar. Porque o nosso problema não é água, o nosso problema é fogo. Nós viemos aqui para trazer fogo. E Elias disse: não, quero 4 cântaros de água. E eles, não sei o que eles aprontaram, se sacrificaram, correram e encontraram os 4 cântaros de água. E chegaram, derramaram sobre o altar. Elias disse: eu quero que vocês façam mais a segunda vez. Eles foram, procuraram a segunda vez. Se a primeira vez já estava difícil, imagina a segunda. Conseguiram, trouxeram a segunda vez, derramaram sobre o altar. Elias disse: agora eu quero que vocês façam mais a terceira vez. E eles foram. A primeira já foi difícil, a segunda já foi muito difícil. Agora imagina a terceira. E eles fizeram de tudo, chegaram na terceira vez. E aí colocaram sobre o altar. E aí então Elias começou a clamar. E Elias começa a clamar a Deus, e o fogo desceu do céu. O fogo desceu do céu, que queimou aquele altar, queimou as lenhas, queimou as pedras e queimou também o pó que estava ali. Não só queimou isso, a Bíblia diz que esse fogo também lambeu a água.
Mas a minha pergunta para você nessa noite: como é que nós lambemos água? Com a mão? Podemos lamber a água com a mão? Posso lamber a água com os pés? Como é que nós lambemos algo? Como é que nós lambemos algo? Com a... Mas então que fogo é esse? Fogo tem língua? Fogo tem língua? A Bíblia diz que esse fogo foi tão profundo que não só consumiu o pó, consumiu as lenhas, consumiu as pedras. Esse fogo também consumiu, lambeu toda a água que estava ali. Então esse não é um fogo, porque o fogo não tem língua. É Deus que desceu do céu. É a presença de Deus que desceu naquele lugar e consumiu aquele fogo. E não simplesmente Deus desceu, mas quando ele subiu, ele levou a água que estava sobre o rego. Diz a Bíblia que ele lambeu toda a água que estava naquele lugar. Porque fogo não tem língua. Que fogo é esse? O Senhor desceu. O Senhor, e antes dele subir, ele consumiu a água que estava sobre o rego. Só que essa água era tão difícil, porque essa água custava o preço seu, o preço meu. Ele foi preciso consumir aquela água, porque aquela água era a vida dos homens que estava perdido naquele lugar. Era a sua e a minha vida que estava perdida. E Deus então consumiu, lambeu aquela água. E ele não só queimou as pedras, porque um fogo que queima pedra não é um fogo normal. Um fogo que queima o pó não é um fogo normal. Um fogo que queima lenha não é um fogo qualquer. Um fogo que lambe água não é um fogo qualquer. Esse fogo é tão profundo, que era tão difícil de ser exercido. Coloca para mim Romanos capítulo 8, versículo 37. Diz a palavra de Deus que, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E eu falei aqui de manhã o que significa mais que vencedor. Para você entender esse fogo, você precisa entender o que significa mais do que vencedor. Deixa eu trazer uma história para você entender. Imagina o Wellington. O Wellington, ele precisa lutar boxe com Mike Tyson. Ele precisa brigar e o prêmio dessa luta vai valer 100 milhões de dólares. E aí o Wellington então entra no ringue, começa a levar um monte de pancada, está chegando quase à morte, e o Wellington começa a apanhar, começa a sofrer. E aí o Wellington não está aguentando mais porque está cheio de hematomas. E de repente, do nada, ele está lá no chão, ele levanta, ele dá um soco no Mike Tyson, o Mike Tyson cai. E todo mundo começa a gritar, o Wellington ganhou. O Wellington ganhou. Só que tem um problema. Quem está com hematomas é ele. Ele venceu a luta, sim ou não? Só que Aqueu não lutou. Aqueu não tem hematomas. Ele venceu, Aqueu, ele é mais do que vencedor. Não, você não entendeu. Jesus foi castigado, foi moído por você, foi moído por mim, para que eu e você nos tornássemos mais do que vencedor na pessoa de Jesus Cristo. Ele preferiu passar por tudo aquilo para que eu e você fôssemos mais do que vencedor. Porque ele venceu, mas nós nele somos mais do que vencedores. Porque ele venceu não só a luta dele, mas ele venceu a minha e a sua luta. Esse é o fogo que lambe a água. Coloca para mim aí Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas o quê? Enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
pelaquilo que ele foi moído, nós fomos sarados e nós nos tornamos nele mais do que vencedor. Só que deixa eu voltar lá em Elias. A Bíblia vai dizer que depois que o fogo desceu, consumiu tudo aquilo e lambeu a água, aquele fogo sumiu, foi embora. E todos os profetas de Baal foram mortos. Elias então pega o seu servo e Elias vai embora. Elias chega, chama o seu servo e diz: ó, vem aqui. E Elias se coloca em joelho. E a oração de Elias diz o seguinte: Senhor, agora o Senhor já consumiu a água desse povo. Te peço, Senhor, que manda a chuva do céu. Não, você não entendeu ainda. Elias se coloca de joelho para clamar a Deus, porque Elias começa a entender que agora a água dos homens, o Senhor já consumiu aquela água dos homens. O Senhor já pagou o preço das vidas dos homens por causa daquela água. Agora Elias começa a orar: Senhor, se o Senhor já consumiu tudo, agora nos manda chuva. E aí Elias fala para o seu servo: vai ver lá fora, o que está acontecendo? Ele foi ver a primeira vez, nada. Foi ver a segunda vez, nada. Na terceira vez ele disse: tem uma nuvem do tamanho de um homem. Era o fogo que estava consumindo. Só que isso me chamou muita atenção, porque a ciência afirma que não pode haver chuva sem evaporação. Não pode ocorrer chuva antes sem haver evaporação. Não podia haver evaporação naquela época, porque não havia chuva. E não pode chover sem que haja evaporação. E para chovesse naquela época estava difícil, porque já estava muito tempo que não chovia. E agora? Por isso é que Elias pediu para eles trazerem os 4 cântaros, porque precisava ter a evaporação para que depois descesse a chuva. O Senhor veio, desceu, evaporou toda a água que estava sobre aquele holocausto. E quando ele subiu, quando Elias clamou: Senhor, manda chuva. E o Senhor mandou chuva sobre a vida do ser humano. Mas que chuva é essa? Por que Deus precisou mandar chuva? Porque imagina aquele povo ficaram aí até a Bíblia. Você estudar, vai entender que mais ou menos eram quase umas 5 da tarde que Elias faz aquela oração. Então desde manhã todo mundo estava ali, estava sujo. Só que iam chegar em casa e não tinha como tomar banho. Como é que vão tomar banho se não tem água? Como é que vão tomar banho se não tem água? Não, deixa eu te falar o que eu estou querendo dizer. Às vezes o que você está orando é emprego, mas o que Deus quer te dar é saúde, porque Ele sabe que se dá emprego amanhã você não vai suportar. Deus sabe o que é melhor para você. Talvez você está orando para clamar emprego, mas Deus não está te dando. É porque Deus primeiro quer te dar saúde. Porque às vezes se Deus te der esse emprego, você vai se desviar. Ou talvez você vai ficar doente e você não vai conseguir suportar. Deus quer te dar primeiro saúde. Por isso é que Deus não estava preocupado com fogo. Porque Deus sabia que quando aquele povo ia chegar, o problema deles não era o fogo, o problema deles era a água. Eles estavam clamando fogo, mas o que Deus queria dar para eles era a água, porque Deus sabia que o que eles precisavam não era o fogo, mas era a água que ia descer do céu. Que água é essa? Coloca para mim lá em Salmos. Vamos ler o Salmo 46. Eu quero dizer para você nessa noite que o fogo não é responsabilidade sua. O fogo é responsabilidade do Senhor. O que você tem que fazer é deixar o altar pronto. Você precisa deixar o altar pronto. Você precisa deixar a sua vida pronta na presença de Deus. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus trabalhar, que o fogo é responsabilidade do céu, não é responsabilidade nossa. Elias apenas começou a clamar. Mas antes, Angélica, volta para mim lá no livro de 1 Reis. Volta lá no versículo 39. Pode dar o 38 e o 39. Lá no texto que nós lemos. 1 Reis 18. Então caiu fogo do céu.
esse aquele fogo e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre os rostos. Se você tem fé, diga isso em voz alta: só o Senhor é santo, só o Senhor é santo. A oração que estavam, começaram a clamar, entenderam que só Deus era santo, porque seria o único Deus. E isso é tão engraçado. Olha a sua falta de conhecimento. Eles aceitaram o desafio, Simonal, para cair fogo. Só que Baal é Deus da chuva. Como é que você aceita fazer um desafio, sendo que todo Deus não deixa cair fogo? O Deus dele é da chuva. O desafio é para cair fogo. O meu Deus só manda chuva. Só que o desafio é o Deus que manda fogo. E você está correndo atrás, buscando tantas coisas de um Deus que você não sabe nem o que ele faz. E eles clamaram nos deuses dele. E se você estudar, você vai perceber que ele tinha muitos deuses. A maior parte da população naquela época estava preso naqueles deuses. E eles começaram a clamar e nada. E Elias só disse, volta lá no 36. Volta no 36, Angélica. E Elias começa assim: e sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Coloca o 37. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizesse tornar o seu coração para trás. Ou seja, teve misericórdia de nós. Somente o Deus que responde com fogo. E Elias clama então agora para que caia chuva. Chuva de quê? Por que precisa de chuva? Não saia daqui nessa noite hoje. Não saia daqui do jeito que você entrou, sem deixar Deus consumir as suas enfermidades. Deixa Deus consumir esse câncer. Deixa Deus consumir essa doença. Deixa Deus consumir essa dor que está te assolando. Não saia daqui sem entregar isso para Deus. Não saia daqui sem deixar Jesus consumir essa dor. Porque Ele vai levar sobre si o câncer. Ele vai levar sobre si as enfermidades. Ele vai levar sobre si todas as dores. Não só Ele vai queimar o altar, vai queimar as lenhas. Não só Ele vai queimar as pedras, mas Ele vai lamber todas as dores. Ele vai levar sobre si todas as enfermidades. Não saia daqui sem experimentar isso hoje. Não saia daqui sem viver isso de Deus. Salmo de número 46. Vou ler o Salmo de número 46. Não saia daqui sem deixar Deus consumir as suas lutas, as suas dores, as suas angústias, as suas enfermidades. Não é sobre nós, mas é sobre o fogo consumidor. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram,
os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está aqui nesse lugar. A minha mensagem é que não saia daqui sem você deixar Deus consumir. Muitas das pessoas não estão vivendo, não têm experimentado, porque não deixa esse fogo consumidor. Não deixa só ele te tocar, mas deixa ele lamber o orgulho. Deixa ele tirar a vaidade. Deixa ele curar da enfermidade. Deixa ele curar desse câncer. Deixa ele curar dessa doença. Deixa ele levar essas dores. Deixa esse fogo consumidor levar tudo que é de ruim. Só que ele vai trazer chuva para você. Ele vai trazer para você chuva de renovo. Ele vai trazer para você chuva de restauração. Ele vai trazer para você chuva de regeneração. Ele vai trazer para você chuva de milagre. Chuva de cura. Porque Jesus é o que cura. Só que Jesus é a própria cura. Jesus é o que renova. Só que Jesus é o próprio renovo. Jesus é o que liberta. Só que Ele é a própria libertação. E Ele está aqui nesse lugar nessa noite, te dizendo: filho, filha, eu estou aqui hoje. Eu não quero só queimar o altar. Pastor, o que é esse altar que ele está querendo queimar? Sua vaidade, seu orgulho. Só que ele não quer fazer só isso. Ele quer levar, ele quer lamber toda a água e levar consigo. Porque quando ele leva, ele vai trazer para você. Angélica, coloca para mim João capítulo 1, o último versículo. Acho que versículo 51. O último versículo do capítulo, acho que é o versículo 51. Quando você entrega nas mãos dele, Jesus agora te diz: olha, agora que você entregou para mim, a mensagem para você: em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do homem. Não, você não está entendendo. Jacó deitou numa pedra, só que a pedra da esquina era Jesus. E Jacó disse que ele sonhou, que ele viu anjos descendo e subindo. O anjo que estava descendo é o Filho do homem sobre a humanidade. É isso que Jacó deitou, colocou, ele sonhou e diz: não, Jacó, estou vendo o anjo subindo. E Jesus disse: agora daqui para frente, você não vai ver mais só o anjo subindo em qualquer lugar. O anjo vai subir, vai descer sobre a vida do Filho do homem. Porque eu não vou só queimar o altar, não vou só queimar o pó, não vou só queimar as pedras, mas eu vou lamber toda essa água. Se você abrir o seu coração, o Senhor vai levar todas as dores, todas as enfermidades, e Ele vai trazer chuva de cura para você, vai trazer chuva de bênção para a sua vida, vai trazer chuva de restauração, chuva de renovo, chuva de uma nova vida, que daqui para frente você vai ver os milagres do Senhor na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Recebe essa chuva de cura hoje. Recebe essa chuva de milagre hoje. Recebe essa chuva de renovo e de restauração hoje. Receba a chuva de libertação. Não saia daqui do jeito que você entrou. Não se permita sair daqui. Pastor, mas eu vou voltar na quarta-feira. Você não sabe se você vai estar vivo até amanhã. A única pessoa que sabe é Jesus. Pastor, eu vou vir domingo. Você não sabe se até domingo você vai estar vivo. Pastor Praga, não, estou te contando uma verdade. Eu também não sei se daqui a algumas horas o que vai acontecer comigo. Eu não sei. Por isso não saia daqui sem se entregar na presença de Deus verdadeiramente. Porque você não sabe o amanhã. Não saia daqui sem deixar esse fogo lamber as suas causas.
Porque não existe fogo quando você vê a chama que lambe, não. Então, se esse fogo lambeu, significa que é o Filho do homem que desceu sobre o homem. E ele se manifestou na vida do homem para que o homem tivesse vida. Não, você não entendeu. O Filho de Deus se fez homem para que o Filho do homem se fizesse Filho de Deus. Só Jesus faz isso. Só Ele é. Não saia daqui sem deixar essa presença de Deus inundar o seu ser. Não saia daqui sem você deixar Jesus trabalhar na sua vida. Não saia daqui do jeito que você entrou. Pastor, mas eu vou tentar amanhã fazer diferente. Tome cuidado que amanhã você não vai estar vivo. Você pode não estar vivo amanhã. Eu preguei num domingo aqui falando que na semana que vem vou ligar para minha irmã. Na terça-feira ela faleceu. Se eu soubesse, eu ligava antes. Porque Deus tem o controle da vida. Você não tem o controle. Só Ele está no controle de todas as coisas. Eu não estou. Por isso não perca essa oportunidade hoje. Feche os seus olhos. Ore aí no seu coração. Esquece de mim. Só você e Deus. Só você e Deus. Não deixe esse fogo se apagar. Enquanto o Gino vai estar louvando, você vai orando aí. Você vai orando aí. Chame esse fogo para encher a sua vida. Chame esse fogo. Diga, Senhor, lambe e leva tudo. Lambe e leva tudo, porque quando você clamar a Ele, Ele vai mandar a chuva. Mas não é chuva de água, é chuva de cura. Chuva de milagre. Chuva de restauração. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Chame essa presença na sua vida. Chame essa presença na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus inundar. Deixa esse fogo entrar aí e consumir. Deixa esse fogo levar tudo. Deixa esse fogo levar tudo. Clame, amado, clame, ore a Deus, não fique calado. Não fique calado, fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele, fale com Ele. Eu não sei dos seus problemas, mas você sabe. Se Ele te trouxe aqui é porque está dizendo, filha, deixa eu lamber isso. Oh, Jesus. Deixa Ele lamber, deixa. Vai falando com Ele, fale com Ele. Não saia daqui sem essa presença. Caia fogo do céu. Deixa cair, deixa cair. Queima esse altar. Deixa cair. Mostra para esse povo. Aleluia, Espírito Santo. Que há Deus. Ele está aqui nesse lugar, Ele está aqui. Caia fogo. Espírito Santo. Queima esse altar. Aleluia. Mostra para esse povo. Aleluia. Que há Deus em Israel. Caia fogo. Caia fogo. Deixa o fogo do céu cair nesse Queima lugar. esse altar. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Deixa o fogo do céu descer. Deixa esse fogo descer. Deixa esse fogo descer. Deixa esse fogo descer. Deixa esse fogo descer na sua vida. Aleluia. Deixa esse fogo descer. Eu não posso ficar, Jesus, de pé visita essas vidas, Jesus. diante da tua glória. Vai entrando, Senhor, nesse coração ferido, nesse coração angustiado. Eu não posso. Diga a Ele que você não pode, você depende dEle. Aleluia, Jesus. Diante da tua glória. Aleluia. Deixa a sua vida como o templo dele. Deixa. Sou teu templo. Sacrifício vivo. Teu sacrifício. Deixa Ele inundar. Oh, teu Deixa Ele entrar. vem queimar em mim. Queima, Senhor. Queima esse fogo. Vai queimar. Sou teu templo. Queima, Jesus. Queima. O sacrifício. Deixa o Espírito Santo. O teu altar vem queimar em mim. Aleluia. Queima.
pecado. Caia fogo do céu. Enche esse lugar com teu fogo. Queima esse altar. Ó Espírito Santo. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu. Aleluia. Queima esse altar. E mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu. Enche esse lugar. Queima esse altar. Mostra para esse O povo Senhor é santo. que há Deus em Israel. Existe o Deus de Israel e Ele está aqui. O Senhor dos Senhores está aqui. O Rei dos Reis está aqui. O Salvador está aqui. A sublime oração está aqui viva. Oh, aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus nesse lugar. Só o Senhor é Deus em nossas vidas. Ele está aqui. Sinta a presença dEle. Sinta a presença dEle. Sinta a presença dEle. Sinta a presença dEle. Caia fogo dos céus. Deixa o Espírito Queima Santo queimar. esse altar. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Adore. Caia fogo do céu. O fogo está descendo Queima aqui. esse Deixa o fogo descer altar. sobre a sua vida. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu. Deixa o fogo do Senhor descer. Queima esse Deixa o fogo do altar. Senhor Mostra para Deixa esse Ele povo. descer. Sinta a presença dele agora. Deixa Ele descer. Deixa esse fogo renovar. Deixa esse fogo restaurar. Deixa esse fogo libertar. Deixa esse fogo trazer renovo. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele te abraçando. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele te enchendo. Ele está contigo. Sinta a presença dele. Ele está aqui. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Queima esse altar. Deixa ele Mostra para esse povo Sinta, sinta, sinta. que há Deus Sinta a presença dele. Sinta. caia fogo do céu. Queima esse altar. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu. Queima esse altar. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu. Queima esse altar. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Começa a clamar a Ele aí, começa a clamar a Ele aí. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo.
o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E não se apagará, e não se apagará. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará.
só poderia ser um Deus tão especialista para juntar duas pessoas diferentes, duas pessoas cabeça dura, e ainda para dar certo. Por isso, que vocês permaneçam nessa jornada. O casamento ele é uma bênção, um projeto de Deus, mas o maior projeto de Deus não é o casamento. O casamento faz parte dos processos de Deus. Então, que vocês possam desfrutar todos os dias. Pastor, vamos ter problema? Vão. Pastor, você tem problema no casamento? Tem. A diferença é que quando chega esse problema, eu entrego naquele fogo que lame a água, e ele leva todos os problemas. O Senhor tem que ser sempre o nosso refúgio. Deus tem que ser sempre o momento para a gente se refugiar. Às vezes tem momento que você vai olhar, parece que está tudo difícil, parece que está tudo o contrário. Mas Deus está sempre ali. Precisamos buscar a Deus todos os dias, para que vocês desfrutem e continuem cuidando dessa família maravilhosa que Deus deixou para vocês, que Deus colocou nas suas mãos em muitas coisas, e a responsabilidade é sua, de continuar esse ministério na família, nos sobrinhos, é responsabilidade grande, e eu tenho certeza que você vai fazer isso, continua cuidando ainda mais, além daquilo que você já faz. Agora Deus deu uma rainha para você. Deus deu. E ela falou que ele é brava. Eu te contar, estou te contando agora, entendeu? Porque eu sou bom amigo. Eu gosto de contar as coisas para você não ter surpresa depois, entendeu? Ô diácono Sandrinho, vem aqui, faz essa oração. Eu vou pedir para vocês tirarem as vossas alianças. O diácono Sandrinho vai orar. Mas não sai já. Já começou assim, não está saindo. Você ouviu o que ela falou, né? Que ela fez um propósito para a sua nunca sair mais. Isso aí, se acabar, pois é verdadeiro. Amém? Irmãos, posso levantar um pouquinho, estender as mãos para cá, né? Mais uma vitória. Por mais que o inimigo pelejou, foi derrotado, né? Presta bastante atenção, que isso aqui é algo muito sério, né? É uma aliança que vocês fizeram, é uma aliança com Deus e uma aliança um para com o outro, né? Que não falte o respeito, que não falte o amor, que não falte carinho, e que vocês, eu creio que já enfrentaram muitas dificuldades para chegar até aqui, né? Aí, ó, é ela aí, ó, Dona Elza, bênção de Deus, né? E aqui vocês sabem que vocês têm um apoio nosso, dos irmãos que estão aqui, né? E eu creio que vocês já prestaram muita atenção no que pode acontecer daqui para frente. Mas como o pastor Daniel falou, maior é o Senhor que está conosco. O inimigo vai pelejar, vai soprar, vai sapatear, mas vocês tenham fé no Senhor. Vocês também fizeram aliança com o Senhor. Vocês estão em comunhão com o Senhor. Esteja sempre em comunhão um com o outro. Que não venha a existir mentiras, que não venha ter nenhum ou outro venha ter confusão, embaraço algum na vida de vocês. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui, Senhor Deus querido, da nossa frente, ó Pai, está esse casal, Juliano e a irmã Cauana. Ó Deus querido, eu creio, ó Pai amado, que eles estão convictos do que eles querem, Pai. O Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, nos ensina em João 10:10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Que essa vida em abundância permanece sobre esse casal, Pai. Eu creio que eles fizeram esse juramento, ó Pai querido, de um estar junto com o outro, independente das circunstâncias que vieram, Pai.
Eu lhe peço, ó Pai querido, que eles possam honrar isso, que eles possam colocar sempre o Senhor, ó Pai querido, em primeiro lugar, ó Pai, e para que o Senhor venha sempre abençoar, ó Pai, nos dias maus, nos dias felizes, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Batalha vai ter, mas maiores são as vitórias que o Senhor está preparando para vocês, não somente hoje, mas para tudo sempre. Amém, Senhor. Eu lhe peço, ó Pai amado, que o Senhor possa tocar aqui nessas alianças, ó Pai querido, pelos olhos da fé, meu Pai amado, nós possamos sim, Senhor Deus querido, clamar ao Senhor, ó Pai. E eu sei que quando nós pedimos com fé, o Senhor nos ouve. E nós sabemos que o Senhor está ouvindo, nós cremos que assim o Senhor vai fazer, Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos, Pai. Abençoe essas alianças, abençoe esse casal, abençoe os seus familiares, ó Pai querido. Abençoe a todos que estão aqui presenciando tudo isso, mais essa vitória, Senhor Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Então agora aqui, a irmã Cauana, não errei o nome não, né, irmã? A irmã Cauana, pode colocar. Beija depois, viu? Não é agora não. Se acaba. Beijinho, viu, irmão? Não é desentopindo. É Aí, ó. verdadeiro. Isso é para não sair. Em nome de É Jesus. duradouro, pois está firmado em Deus. Existem Bem, quer falar lutas, alguma coisa um pro outro? existem dores. Eu estou um pouco emocionado, irmãos. Quero agradecer a todos, primeiramente, né, por estar aqui, né, junto comigo, comemorando esse momento, né. Para mim é um momento muito especial, né, porque, como os irmãos sabem, eu nunca imaginava que um dia eu ia me casar, eu nunca imaginava que Deus ia me dar uma família, né, pela vida que eu levava. E hoje Deus colocou no meu caminho, né, e me deu de presente essa mulher linda, guerreira, parceira, né, e que enfrentou tanta coisa comigo, né, e não desistiu de mim, né. E eu quero dizer que eu te amo, amor. Oscilar dois corações. Irmã Cauana, não? Que Deus possa abençoar vocês, viu? Siga em frente, né? Não precisa olhar para trás, não vai ficar, né? Vocês não vão ficar buscando fitinho lá para trás, é daqui para frente, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Tudo de bom. O que Deus formou, o homem não pode separar, pois está diante da Tá vendo, irmão? perfeição de Deus. Por isso que eu não desisto do Evangelho. De Deus. Sabe por que eu não desisto? Porque quando eu ouço a história dele, é alguém que talvez o mundo não dava mais valor. Talvez é alguém que o mundo não acreditava. Mas quando eu vejo isso, isso me motiva cada vez mais de anunciar o Jesus, aquele que nos resgatou na cruz do Calvário. Porque o Deus que nós servimos, Ele faz isso. Ele vai lá no fundo do pó, Ele queima o pó, queima a lenha, queima a pedra. Só que Ele não deixa só aquilo queimado para ficar estragado. Ele lambe a água, Ele leva consigo. Só que Ele não deixa só isso. Depois Ele manda a chuva, para que a glória dEle seja manifesta na vida dos seus filhos, para que nós venhamos conhecer que só Ele é Deus, que só Ele é Deus. É isso que Deus faz. Temos aniversariante? Senão eu já vou dar a bênção apostólica. Eu lembro que uma que fez aniversário era a irmã Malenga, mas a irmã Malenga está em Angola, irmãos. Não tem, então?
Vamos dar bênção apostólica. Estende as suas mãos. Só antes da bênção, irmão, lembrei agora aqui, esqueci de dar os avisos. Quarta-feira tem culto de ensino. Amanhã tem um culto das irmãs aqui na igreja, às 7h30. Todas as mulheres estão sendo convidadas. Mais uma vez, como diz o irmão, que tem que convocadas, né? Tem que estar aqui. Irmão, eu sempre faço questão, quando eu posso, de vir aqui acompanhando. Então, você que a irmã venha. Amém? Venha, você que pode, venha aqui, está junto com as irmãs, apoiando, ajudando. Pastor, eu não sei o que fazer. Está longe de Deus. Se você estiver perto de Deus, você vai saber qual é que eu sou chamado. Não precisa só pregar. Às vezes é ajudar aí a irmã Selma, ajeitar as cadeiras, e já está bom. Amém? Quarta-feira, já falei, tem um culto de ensino. E sexta-feira, estamos aqui às 7 horas. Culto de oração, né? Estamos aqui. Então, todos os irmãos também que podem estão sendo convidados a estar aqui. Toda sexta-feira. E domingo de manhã às 9h. Escola Bíblica Dominical, e à noite o culto da família, amém? Todos que podem. E sábado que vem, ainda bem que lembrei agora, nós estaremos no acampamento, mas no domingo terá o culto no acampamento, também terá culto aqui na igreja, porque tem gente que não vai estar no acampamento. Alguns até já perguntaram se terá culto aqui. Vai ter culto aqui normal, amém, irmão? Então, vamos estar aqui cultuando no domingo. Os irmãos vão estar no acampamento já, né? Escola dominical já falei. Então, quem ainda não sabe o acampamento, procura o Rogerinho no final para saber mais detalhes. Nós vamos ficar lá 4 dias lá, além de aprender da palavra, comer e bebendo do bom e do melhor, sem precisar se preocupar com a bagunça que vai estar aqui na cidade. Então, nós vamos estar lá, vai ser um momento abençoado de comunhão, acima de tudo, de aprendizado e de crescimento espiritual. Então, não perca, você que vai. Amém? Eu sempre falo que sempre que eu vou no acampamento, eu volto com uns quilos a mais. Porque a irmã Sandra não deixa eu fazer jejum. E eu descobri que não dá para fazer jejum no acampamento. Eu ia fazer uma dieta, falei, não, vou esperar passar o acampamento. Porque ali eu faço depois. Amém? Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos, uma semana maravilhosa. Não vivo pelo que vejo,